Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero falar, com vocês sobre a segunda vinda de Cristo, sobre essa promessa que nós temos da vinda do Senhor. Mas antes de entrar exatamente nesse assunto, eu quero levar vocês a dar um passeio na história da humanidade, a dar um passeio exatamente sobre as promessas que Deus, algumas promessas que Deus fez ao longo da história à humanidade. Hoje em dia, há muita gente descrendo dessa promessa de Deus, que é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. E eu quero levar vocês a dar um olhar para trás, a dar uma olhada na história, a dar uma olhada, passear um pouco sobre as promessas de Deus, algumas delas, como se cumpriu. Então, em primeiro lugar, eu quero levar vocês para o início, para Gênesis, no capítulo 12, quando Deus faz promessas a Abraão, lhe revelando que dele iria surgir uma grande nação. E Abraão tinha 75 anos na época, quando Deus faz essa promessa para ele. Dele iria surgir uma grande nação. E o tempo vai passando e ele, com mais ou menos 85 anos, ele ainda estava sem filho, e eu creio que Sara se agoniou um pouco e disse: Abraão, vamos dar uma ajudinha a Deus? Tu pega a minha serva, engravida ela, e eles não souberam esperar de início. E Abraão tá certo, foi, engravidou a serva. Mas Deus fez uma promessa a Abraão que era de Sara que ia vir a descendência, que era de Sara que ia surgir uma grande nação. E Deus em Gênesis capítulo 17, 15, Deus fala com Abraão. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante não chame mais a sua mulher Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Deus deixa bem claro que é em Isaque, que ele deveria ter esperado mais. Abraão deveria ter tido um pouquinho mais de paciência. E quando Abraão chega aos 100 anos, essa promessa se cumpre, Nasce o filho, nasce Isaque. Ou seja, Deus prometeu e se cumpriu essa promessa na vida de Abraão. Deus também revela a Abraão, que dele ia surgir uma grande nação, e revela um pouco do futuro dessa nação, desse povo, dos descendentes dele que ia surgir. Então vamos olhar um pouco mais à frente da palavra de Deus. Em Gênesis 15, 13, Deus revela a Abraão que os descendentes dele iriam para uma terra distante, iriam ser escravizados por 400 anos, iriam sofrer um pouco, mas depois Deus iria julgar a nação que os tinha escravizado, iria libertar os descendentes de Abraão e eles iam tomar posse da terra. E essa promessa se cumpriu também. Passou-se alguns anos, os descendentes de Abraão, Jacó, foi ao Egito. José estava lá, chamou o pai e eles começaram a habitar lá. E foi passando o tempo, se cumpriu realmente essa profecia, eles foram escravizados, passaram 400 anos sendo escravizados. E essa promessa de Deus, que eles iam tomar posse da terra prometida, foi passando de geração em geração. Mas imagine os irmãos, 400 anos
esse povo sendo escravizado. Vinha geração, ia geração, nascia, né, pessoas, morriam pessoas, e essa promessa foi passando, e muitos começaram a desacreditar. Muitos começaram a nem lembrar mais dessa promessa, muitos começaram a perder a fé nessa promessa de Deus. Porque imagina passar 400 anos sofrendo, um povo 400 anos sendo escravo, sofrendo, né? A mentalidade deles de escravo, não tinham mais a mentalidade de homens livres. E no tempo certo de Deus, quando completou esses 400 anos, exatamente, o povo foi liberto, né? O povo saiu do Egito em rumo à terra prometida. A promessa de Deus se cumpre. Deus não falha com suas promessas. Pode passar o tempo que for, mas o que Ele promete, Ele cumpre. Acontece. Passou-se muitos anos, mas a nação de Israel se tornou, né, uma grande nação, se tornou a nação. Os descendentes de Abraão se tornaram a grande nação. Muitos e muitos anos depois dessa promessa de Deus a Abraão se cumpriu. E Deus cumpre com todas as suas promessas. Vamos avançar um pouco na história, né? Vamos olhar para 1 Reis, capítulo 13, versículo 2. Quando Deus levanta um profeta que vai proferir promessas contra a nação de Israel, pois eles tinham se distanciado do Senhor, tinham se distanciado do caminho do Senhor. Então Deus levanta um profeta que vai ao rei de Israel da época, e esse profeta determina que ia surgir um descendente de Davi com o nome Josias, que ia pegar esses sacerdotes pagãos, iria sacrificá-los nesses altares que eles sacrificavam a outros deuses, iria matar esses sacerdotes nesses altares, ia pegar ossos humanos e queimar nesses altares. Deus levanta esse profeta e ele vai e profetiza sobre isso. E foram passando os anos, esse profeta morreu, aquela geração morreu, foi passando o tempo, muita gente se esqueceu dessa profecia, e depois de uns mais ou menos 366 anos, nasce esse Josias e cumpre a promessa de Deus. Ele vem, extermina os sacerdotes pagãos, ele vem e faz uma reforma religiosa sobre a nação de Israel, e ele cumpre totalmente a promessa que Deus tinha determinado há 336 anos atrás. O tempo passou, o homem esqueceu, mas para Deus ele estava lembrado da promessa dele, e no tempo dele se cumpriu. Agora vamos voltar um pouco mais na história. Vamos voltar para Gênesis, né, capítulo 3, versículo 15. Quando acontece a queda do homem, quando Adão e Eva pecam, em seguida surge a primeira profecia sobre a vinda de Cristo. Deus promete o livramento. E se passou muitos anos, muitos anos depois. Isaías também, Deus levanta o profeta Isaías e ele profetiza. Ele diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Isaías viveu mais ou menos de 765 a 681 a.C. E no ministério dele ele faz essa profecia, e mais uma vez os anos se passam, Muitos outros profetas o Senhor levantou, profetizando a primeira vinda de Cristo aqui à terra. Muita gente duvidou também, mas na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, Cristo vem ao mundo. E se cumpre mais uma vez a promessa de Deus, e se cumpre mais uma vez a palavra de Deus. Mais uma vez o homem vê que o que Deus promete, Deus cumpre, ele não falha. Deus não é como o ser humano, que hoje promete uma coisa e amanhã faz outra. Deus não é como o ser humano que esquece das promessas que faz planos, todo final de ano, começa a planejar como vai ser o próximo ano, o que é que vai fazer, e chega o próximo ano e não faz quase nada daquilo que prometeu. Deus não, Deus promete, pode passar o tempo que for,
mas aquilo que ele promete, ele cumpre exatamente como ele prometeu. Vamos ver também no livro de Ezequiel, capítulo 37, né, todo o capítulo, Deus faz profecia sobre a nação de Israel. Pois a nação de Israel se afasta do caminho do Senhor e, por castigo, Deus manda outras nações vir sobre a nação de Israel e eles são dominados e são espalhados pela face da terra. E Deus promete que um dia essa nação iria se reunir, e que os judeus espalhados pela face da terra iriam todos voltar e ser novamente uma nação. A nação de Israel, antes de ter sido expulsa da sua terra, estava dividida em 2 reinos. E Deus promete que essa nação, quando se reunisse novamente, iria ser unificada, não ia mais ser dividida em 2 reinos. Não ia mais ser dividida em 2 nações, mas seria uma só. E muitos anos se passaram, mais de 2000 anos se passaram dessa promessa de Deus. E em 1948, a nação de Israel é estabelecida. Em 1948, judeus do mundo todo começam a voltar dos países onde eles estavam espalhados. Começam a voltar para sua nação. Em 1948 se cumpre a promessa de Deus, aquilo que ele prometeu há mais de 2000 anos atrás. Muita gente não acreditava mais que ia se cumprir essa profecia. Muita gente já tinha esquecido dessa profecia. Mas Deus não havia esquecido do seu povo e de sua promessa. E se cumpre em 1948 totalmente a promessa de Deus. E vamos avançar um pouco na história, em Mateus, capítulo 24 e 25, quando Jesus faz as profecias a respeito da destruição da Jerusalém, a destruição do templo, e se cumpriu a destruição do templo logo no ano 70, mas também Jesus fez a profecia, profetizou que ele iria voltar, profetizou a sua segunda vinda. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, anjos aparecem, quando Jesus estava sendo levado aos céus, os anjos apareceram aos discípulos e disseram: por que vocês olham para o céu? Esse Jesus que está subindo vai voltar. Essa é uma promessa do Senhor. E assim como Deus prometeu a Abraão que ele iria gerar um filho, e passou-se alguns anos, e ele gerou um filho. Assim como Deus prometeu a Abraão que dele iria surgir uma grande nação. E mais de 2000 anos depois, acontece isso. Israel se torna, os descendentes de Abraão se tornam Israel e se tornam a nação. Assim como Deus prometeu a restauração do Estado de Israel, quando os judeus estavam espalhados pelo mundo todo, quando ninguém mais acreditava que iria acontecer essa profecia, e em 1948 se cumpre. Isaías profetizou há mais de 12 mil anos atrás isso, e se cumpriu em 1948, nos nossos dias. A promessa de Cristo, que ele vai voltar, se cumprirá também. Porque o que ele prometeu, ele cumpre. O ser humano está preso ao tempo. Por isso cria medidas para se contar esse tempo. Tempo geológico, tempo cronológico, tempo histórico. Mas Deus não está preso ao tempo. O tempo é dele. É diferente do nosso. O ser humano se aperreia porque vê as promessas de Deus passando o tempo e acha que não vai se cumprir. Mas Deus, ele é além do tempo. E o que ele promete, ele cumpre. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo dele é diferente do nosso. Nós não temos que olhar o tempo. Nós não temos que olhar os anos. Nós temos que olhar para o nosso Deus. Muitas pessoas estão tirando foco das promessas de Deus e olhando o tempo. Ah, Deus prometeu que iria voltar, que Jesus vai voltar, e meus pais morreram, surgiu outra geração.
E nada. Cada geração que surge diz que essa é a última geração e nada. Pessoas estão olhando dessa forma. Isso é a maneira errada de olharmos. Porque nós não temos que olhar quantos anos está se passando. Mas nós temos que olhar o nosso Deus. O Deus que prometeu. O que Ele promete, Ele cumpre. Nada falha do que Ele promete. A nossa visão tem que ser no nosso Deus, ao Deus que prometeu que Cristo iria voltar. E não se faz mais de 2000 anos dessa promessa. Mas nós temos que olhar para o Senhor. Que o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu que iria voltar, Ele vai voltar. E nós precisamos estar preparados. O Novo Testamento, boa parte do Novo Testamento fala sobre isso, de estarmos preparados. Tem a parábola das 10 virgens, que mostra que 5 estavam preparadas e 5 não. E as que estavam preparadas foi que entrou para estar com o noivo, enquanto as outras 5 não puderam estar com o noivo. Jesus é o nosso noivo, é o noivo da igreja. E a igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar, porque o nosso noivo vai voltar e precisamos estar preparados. Precisamos estar vigiando, pois o próprio Jesus disse isso para nós estarmos vigiando. Pois aquele, como ele fala na parábola do ladrão que vai na casa, ele diz que se o pai de família soubesse que o ladrão ia roubar aquela casa, ele está vigiando, está atento. E ele manda nós estarmos atentos, estarmos vigiando, esperando a sua vinda, aguardando a sua vinda, nos preparando. E como nós devemos nos preparar? Servindo a Ele, adorando a Ele, buscando a Ele, andando de acordo com os seus padrões. Nós sabemos que não é pelas obras que seremos salvos, mas sabemos que todo aquele que recebe a Cristo como Senhor de sua vida, esse é salvo. E o Senhor nos diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Se Jesus é realmente o Senhor de nossas vidas, nós temos que viver de acordo com a vontade dEle. Se Ele é o Senhor das nossas vidas, nós temos que ter uma vida santa, pois Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Eu não posso dizer que Ele é o Senhor da minha vida e viver de qualquer maneira. Eu não posso dizer que Ele é o Senhor da minha vida e viver de acordo com os padrões deste mundo. Eu não posso dizer que Ele é o Senhor da minha vida e na primeira oportunidade, roubar. Na primeira oportunidade, passar por cima dos outros. Pois se Ele é Senhor da minha vida, eu tenho que viver de acordo com a vontade dEle, em santidade. Em Lucas capítulo 6, versículo 43, fala sobre os frutos, a árvore e os frutos. Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa vai dar frutos bons, uma árvore má, frutos maus. Então, se a minha vida não tem sido boa, as minhas atitudes, o meu viver, significa que algo está errado comigo. Significa que algo precisa ser mudado. Significa que eu preciso olhar para Deus e mudar minha maneira de viver e passar a viver de acordo com a vontade dEle. Pois a árvore boa dá frutos bons. Meus irmãos, a igreja precisa acordar para essa realidade da vinda do Senhor. Nós precisamos olhar para o Deus que prometeu, que Ele cumpre. Nós precisamos endireitar a nossa vida. Nós precisamos nos voltar para os padrões de Deus. Nos voltar a obedecer à vontade dEle. Cristo irá voltar. E Ele manda a igreja se preparar. Ele manda a sua noiva se preparar. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Irmãos, busquem a Deus. Busquem viver de acordo com os padrões de Deus. Busquem estar preparados. Porque mesmo que Ele não volte hoje, nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Então precisamos estar preparados, porque podemos morrer a qualquer momento. E mesmo a gente vivendo ainda muito tempo, precisamos estar preparados e vivendo de acordo com a vontade dEle. Sendo padrão, sendo exemplo para a humanidade. E quer Ele volte hoje,
Quer aconteça hoje o arrebatamento, precisamos estar preparados para subirmos com Ele aos céus, para que Ele possa nos receber como seus filhos. Pois lembre-se da palavra do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aquele que é servo de Deus obedece, vive de acordo com os padrões dele. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Olhem para Deus e não para o tempo que está passando. Olhem para o Deus que prometeu que Cristo irá voltar, pois o que Ele promete, Ele cumpre, e você precisa estar preparado. Amém. Há algum tempo atrás, aqui em Recife, teve um avião da NASA que fez uma aterrissagem para fazer reparos técnicos. E no outro dia de manhã, ele decolou bem cedinho. Só que na decolagem ele fez um barulho muito grande, que acabou assustando muita gente. Muita gente acordou assustado, achando que estava caindo um avião. O barulho era muito grande. E aí um parente meu, me contou que ele estava dormindo e a esposa dele o acorda. E ele acorda assustado, desorientado, sem saber o que estava acontecendo. E a esposa dele: amor, que barulho é esse? O que está acontecendo? E ele me contou que, em questões de segundo, ele, desorientado, assustado, achou que era a trombeta do Apocalipse. Achou que Jesus estava voltando. E ele disse que nessa hora começou a pedir perdão, dos pecados dele. Aí quando ele contou isso, a gente riu. Foi uma situação engraçada, mas irmãos, eu quero alertar vocês que a Bíblia nos diz que quando Cristo voltar vai ser num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo para se arrepender. Então precisamos estar preparados.